Imagine dois trabalhadores, mesmo salário, mesma contribuição da empresa, mesmos 30 anos. Um se aposenta com 1.200.000 dólares, o outro se aposenta com 640 mil. Mesmas contribuições. Então, o que silenciosamente devorou toda a diferença? Olha só, não era o mercado. Era a própria corretora em que você confiou cegamente por décadas. Você ouve essa frase desde o primeiro dia de trabalho. Sempre garanta a contrapartida total. É dinheiro de graça. Deixar isso na mesa é como recusar um aumento. Seu representante de RH disse isso. Seu pai disse isso. Todo criador de finanças com uma luz de anel já disse isso. E não está errado, exatamente, só perigosamente incompleto, porque ninguém te conta isso. O complemento parece um presente, mas para a maioria dos trabalhadores é uma coleira. Uma coleira muito educada, muito corporativa, muito bem disfarçada. No fim de uma carreira de 30 anos, veja o que acontece. O trabalhador médio deixa 180 mil dólares para trás, não por dispensar a contribuição da empresa, mas por confiar nela. Deixa eu explicar e analisar parte por parte. Quando você enxergar a mecânica por trás disso, não vai mais conseguir desver. E a verdade é que resolver isso leva mais ou menos uma tarde. Comece pelo dogma. O conselho está em todo lugar. Contribua o suficiente para obter a contrapartida total do empregador. Encare isso como um retorno instantâneo garantido de 100%. No papel, claro, se o seu empregador deposita 50 centavos para cada dólar, isso é um aumento instantâneo de 50%. Se eles igualam dólar por dólar, isso é 100%. Nenhum investimento no mundo te dá isso de imediato. Então é claro que as pessoas repetem isso. É limpo, é simples. Cabe perfeitamente em um pequeno ímã de geladeira. Mas repare no que esse conselho não diz. Não menciona um fundo, nem as taxas, nem o que acontece se você sair. Não diz se o limite do match corresponde à sua meta real de aposentadoria. Apenas diz, garanta o match. E então a conversa termina. O folheto do RH se fecha, a reunião segue em frente e você pensa que a aposentadoria está resolvida. A maioria das pessoas não percebe que o jogo foi planejado pelo seu empregador. Não para você, mas para eles. É vantajoso em termos fiscais para a empresa, melhora a retenção de talentos e ajuda ao plano a passar nos testes federais de não discriminação. Esses são bons motivos para eles. Não são motivos que combinam com você realmente se aposentar rico. A indústria fala sobre a correspondência como uma mão paternal no seu ombro. Não é. É uma característica do produto. Mas tem uma coisa. O aporte da empresa não é o presente que você imagina. 3 mecanismos silenciosos o reduzem rapidamente. Mecanismo 1. Aquisição progressiva. Esta é a regra que pega as pessoas de surpresa e silenciosamente lhes custa milhares. Quando o seu empregador contribui para o seu plano de aposentadoria, esse dinheiro nem sempre é seu de imediato. Ele precisa passar pelo período de aquisição primeiro. Alguns planos têm aquisição imediata, muitos não. A estrutura mais comum é um cronograma gradual, 20% a cada ano. Você está totalmente investido após 5 ou 6 anos. Outras usam um período de carência, 0% durante 3 anos completos. Então, de repente, 100% no aniversário de 3 anos. Saia um dia antes e você vai embora sem nada, nem um único dólar do match. Ele evapora de volta para o plano, como se nunca tivesse sido seu. Agora confronte isso com a forma como os americanos realmente trabalham hoje. O tempo médio de permanência no emprego para trabalhadores com menos de 35 anos é inferior a 3 anos. As pessoas trocam de emprego a cada 2 a 4 anos. Uma grande parte corre direto até os marcos de aquisição de ações e despenca deles. Eles veem a contrapartida aparecer no extrato, sentem-se ricos. Mudam de emprego em busca de um cargo melhor. E o match, aquilo que disseram ser dinheiro grátis, silenciosamente se perde atrás deles. Eles nunca veem a subtração. O extrato simplesmente para de mostrar. O dinheiro grátis nunca foi realmente deles.
Enquanto isso, o trabalhador médio deixa de aproveitar cerca de $1.300 por ano em contribuições não correspondidas, dinheiro que simplesmente nunca é capturado. Eles não contribuem o suficiente para capturar o match completo. Dinheiro perdido na saída, dinheiro deixado para trás na entrada. A correspondência anunciada e a correspondência efetivamente recebida são dois números muito diferentes. O menu de fundos fica mais feio. Mecanismo número 2. As taxas. Agora estamos descendo até o porão de toda essa estrutura de aposentadoria. E piora, o seu plano de aposentadoria não fica guardado num cofre mágico. Ele fica dentro de fundos mútuos com taxas de administração. Cada fundo retira uma pequena porcentagem todos os anos, independentemente do desempenho. A maioria das pessoas não percebe isso. A opção padrão na maioria dos planos é um fundo com data-alvo. Escolha o ano da sua aposentadoria, configure e esqueça. O fundo migra lentamente de ações para títulos conforme você envelhece. Bonito, conveniente e muitas vezes surpreendentemente caro. Muitos fundos com data-alvo dentro dos planos 401k cobram 0,75% ou até mais todos os anos. Compare isso a um fundo de índice de baixo custo, a 0,05%. Essa é uma diferença de 70 pontos base. Parece pouco, não é pouco. Espalhe isso por 30 anos sobre um saldo crescente e a diferença explode. Essa diferença pode consumir um quarto do seu portfólio final. 25%. Sumiu. Não para o mercado nem para os impostos. Para taxas que você nunca percebeu, descontadas silenciosamente do preço do fundo antes mesmo de aparecer no seu extrato. Agora some as taxas de administração do plano, cobradas só por você ter a conta, um valor fixo em dólares ou uma porcentagem dos ativos. Depois, acrescente a partilha de receitas. Os gestores dos fundos devolvem dinheiro à sua entidade patronal só para estarem disponíveis na lista. Você não vê esses custos. Eles estão embutidos, silenciosamente precificados nos próprios fundos que o seu empregador oferece. E os fundos que te oferecem não são, por acaso, muitas vezes, aqueles com a maior partilha de receitas embutida? Refaça a conta do match. O empregador contribui com 50%. Ótimo, mas esse fundo perde 0,75% ao ano. Ao longo de 30 anos, esse peso das taxas pode igualar e às vezes superar todo o valor em dinheiro da própria contribuição da empresa. O empregador dá. A taxa de administração tira. Devagar, em silêncio, extrato após extrato, ano após ano. Agora some a armadilha comportamental em que a maioria das pessoas cai. Mecânica número 3. Psicologia. A mais sorrateira de todas. Não está num documento de taxas, está na sua cabeça. A sua empresa contribui com até 4%. Então você contribui com 4%. Claro que sim. Você aproveitou o match. Você fez a coisa inteligente. Só que 4% quase nunca é o suficiente para realmente se aposentar. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Os planejadores financeiros recomendam 15% da renda bruta para a aposentadoria, incluindo a contribuição da empresa. O empregador oferece 4%, você contribui com 11%. A maioria das pessoas contribui apenas com 4%. O limite do empregador virou silenciosamente o teto das suas economias, e não a sua verdadeira meta de aposentadoria. Eles se ancoraram no número do empregador em vez do seu próprio. Otimizaram pelo bônus, não pelo resultado. Aqui é onde a coisa fica mais sombria. Assim que você contribui com 4% e vê a contrapartida, seu cérebro marca uma caixinha como concluída. Estou investindo, sou um adulto responsável, estou construindo riqueza. Esse sentimento é real, mas o comportamento não é suficiente. Você sente que está dando conta de tudo.
O contra-cheque parece certo. A linha do plano de aposentadoria aparece a cada 2 semanas. Você parece rico no papel. Mas riqueza de verdade e parecer rico são esportes diferentes, com regras completamente diferentes. Um exige 15%, taxas baixas e paciência. O outro só exige marcar a caixinha na integração de novos funcionários. A escalação automática deveria resolver isso. Alguns planos aumentam automaticamente sua contribuição em 1% ao ano. Parece ótimo. Só que em muitos planos ele vem desativado por padrão, ou limitado a 6%, ou pausado no instante em que alguém reclama. Então, o empurrão estrutural que deveria te levar a um número real, silenciosamente trava na linha de correspondência. Você fica onde eles querem que você fique, confortável, contribuindo, ficando para trás. Projete isso por 20 anos e a diferença explode. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática com 2 personagens. Conheça o Mike Só Combina, nosso primeiro exemplo. O Mike ganha $75 mil por ano. A entidade patronal contribui com 50% até 6% do salário. O Mike contribui exatamente 6%, cerca de $22,50 por período de pagamento, apenas para garantir a contrapartida total. Ele está estacionado no fundo de data-alvo padrão. Taxa de administração, 0,75%. Padrão, média, totalmente sem graça. Ele fica no emprego por 7 anos, depois muda. Depois muda de novo. Ele é apenas um trabalhador moderno comum. Agora conheça a SARA estratégica. Mesmo salário, mesmo aporte da empresa, mesmas mudanças de emprego. Mas a SARA fez 3 coisas de forma diferente. Ela contribui com 15% da sua renda bruta, bem acima do limite de contrapartida que serve de referência para a maioria das pessoas. Ela escolheu o fundo de índice de menor custo do cardápio dela, com 0,05%, pequeno, mas poderoso. E antes de cada mudança de emprego, ela conferia seu cronograma de aquisição de ações e cronometrava sua saída em alguns meses. É isso, 3 passos, sem escolher ações, sem cripto, sem bico extra. Apenas decisões financeiras mais inteligentes, rendendo juros compostos em silêncio. Em 30 anos, a conta do Mike cresce até 640 mil. A da Sara chega a 1.200.000. Mesmo salário, mesma contribuição do empregador, quase o dobro do resultado. Então, de onde veio essa diferença gigantesca? Cerca de metade veio da taxa de contribuição. A Sara contribuiu mais, então um valor significativamente maior foi capitalizado ao longo dessas 3 décadas. Cerca de 1/3 veio das taxas. Os 0,75% do Mike consumiram silenciosamente anos e anos de crescimento. O restante veio de perdas por aquisição não concluída e pequenas contas antigas que o Mike esqueceu em empregadores anteriores, paradas em fundos ruins. A perda só com taxas equivalia ao Mike prever vários anos inteiros de contribuição da empresa. Pense nisso com atenção. O tal dinheiro de graça que lhe prometeram? Um valor equivalente devolvido através das taxas de administração, ano após ano. E as perdas por aquisição de direitos? Cada mudança de emprego custou a ele parte da contrapartida que ele realmente achava que já tinha conquistado. Ele viu na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, após o aviso, partes haviam sumido, reabsorvidas para reduzir as obrigações de financiamento do empregador. Isso não é um erro. Isso é o projeto. O dano total é maior do que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Para um trabalhador americano típico, próximo da mediana, taxas, contrapartidas perdidas e contribuições insuficientes custam cerca de 180 mil. Essa é a manchete. 180 mil dólares em património de aposentadoria que o trabalhador médio, que contribui apenas até ao limite do empregador, deixa para trás silenciosamente. Para quem ganha mais e tem uma carreira mais longa, esse valor pode ultrapassar 300 mil dólares ao longo da vida. Agora veja por que isso passa despercebido. Seu extrato trimestral só mostra o saldo subindo, nunca o cenário alternativo.
Não mostra as taxas como uma linha separada. Esconde o dinheiro não adquirido que você perdeu no seu último emprego. Ele só mostra um número maior que o trimestre passado e seu cérebro diz: ótimo, está funcionando, tudo certo, parou de pensar. A correspondência não é gratuita. Não é realmente uma correspondência. É um produto estruturado com condições e custos embutidos. Parece um presente, mas funciona como uma coleira, mantendo você contribuindo apenas o suficiente para nunca conseguir escapar de verdade. Aqui está um método que inverte o jogo. Passo 1. Capture a partida inteira. Sim, continue fazendo isso. O match, mesmo depois das taxas, quase sempre tem valor esperado positivo. Abrir mão dele só para contrariar o sistema é bobagem. Conquiste o match. Mas então faça uma pausa. Não entre no piloto automático. Encare o match como a linha de partida, não a linha de chegada. Passo 2. Abra seu cronograma de vesting. Hoje, agora mesmo. Vá buscar os documentos do seu plano e leia tudo. Descubra exatamente quando as contribuições do seu empregador passam a ser suas. Anote as datas. Essa informação é tudo. Faltam 3 meses para o penhasco e está pensando em mudar de emprego? Esses meses podem valer milhares de dólares. Se você acabou de ser efetivado, você tem flexibilidade. A maioria das pessoas não percebe isso até já ter pedido demissão. Passo 3. Faça uma auditoria do menu de fundos. Encontre a taxa de administração de cada opção. Esse único número decide silenciosamente tudo. A maioria dos planos esconde um fundo de índice de baixo custo, S&P 500, mercado total, às vezes um índice de títulos. O índice de despesas deve começar com 0,0. Se não começar, você está sendo silenciosamente taxado todos os anos. Fundo com data-alvo a 0,75%, quando existe uma alternativa de 0,05%. Você está doando uma pequena fortuna todo ano pela conveniência de não clicar em 3 botões. Clique neles. Passo 4. Aumente sua contribuição acima do limite do empregador. Não tudo de uma vez, se pesar no bolso, mas vá subindo. Mire em 15% da renda bruta, incluindo a contribuição da empresa. O empregador entra com 4, você coloca 11. Não consegue chegar lá este ano? Aumente 1% a cada trimestre até conseguir. Subida lenta, progresso real. Passo 5. Aquelas contas antigas de aposentadoria espalhadas, junte tudo numa IRA de baixo custo, ou transfira-os para o seu 4 ou 1K atual, se ele for realmente bom. Isso traz 3 benefícios poderosos. 1. Ele consolida as contas para você realmente prestar atenção. 2. Geralmente coloca você em opções mais baratas. 3. Impede que uma conta antiga seja sacada à força, tributada e penalizada porque você esqueceu. Essa é a estrutura. Contrapartida, aquisição de direitos, taxas, taxa de contribuição, consolidação. 5 passos, uma tarde, 6 dígitos de diferença. Aqui está a regra por trás de tudo isso. A única frase para tatuar no seu cérebro financeiro, permanentemente. O match é o piso, não um plano. É o mínimo absoluto que um empregador responsável oferece. Não é por si só uma estratégia de aposentadoria. Tratá-lo como tal é exatamente como esta história termina. A pessoa média chega aos 65 anos com um saldo que financia cerca de 8 anos de uma vida modesta. Aí ele seca. Não seja essa pessoa. Estabeleça a base e, em cima dela, construa o plano de verdade. Há uma armadilha relacionada que merece um vídeo só dela. O próximo padrão que a maioria das pessoas erra é Roth versus 401k tradicional. A maioria dos planos agora permite escolher. A maioria das pessoas escolhe errado, não por burrice, apenas por nunca rever aquela escolha inicial. A resposta ideal depende da sua faixa de imposto atual, da faixa esperada na aposentadoria, do seu estado e se você vai se aposentar mais cedo. Para trabalhadores mais jovens em faixas tributárias mais baixas, a matemática frequentemente favorece o Roth de maneiras silenciosas que a tela padrão nunca divulga.
Já que estamos falando de contas de aposentadoria escondidas, aqui vai uma silenciosa que a maioria das pessoas ignora completamente: a conta poupança de saúde. Num plano com franquia alta, a HSA é, no papel, a conta com mais vantagens fiscais de todo o Código Tributário dos Estados Unidos. Tripla vantagem fiscal. Dedutível na entrada. Cresce livre de impostos. E sai livre de impostos para qualquer despesa médica que você venha a ter. A maioria das pessoas trata isso como uma conta de gastos. Os poupadores mais sofisticados investem o saldo e pagam as despesas médicas do próprio bolso. Aqui está o padrão. As configurações automáticas do sistema de aposentadoria americano não são suas amigas, mas também não são suas inimigas. São apenas padrões, definidos por comitês, otimizados para a administração do plano e bons o suficiente para parecerem responsáveis. Decisões mais inteligentes com o dinheiro significam questionar cada padrão. O limite do aporte da empresa, o fundo de data-alvo, a taxa de contribuição, a opção pelo Roth. Questione cada uma delas, faça as contas, faça a pequena mudança e saia com 6 dígitos a mais na sua aposentadoria. Este canal foi criado com uma única ideia: pegar os conselhos que todos repetem, desmontá-los e mostrar o que realmente há por dentro. Às vezes o que está dentro é bom, às vezes é uma coleira disfarçada de presente. Sua tarefa é saber a diferença. Fique por aqui para decisões financeiras mais inteligentes. Se isso te ajudou a enxergar seu plano de aposentadoria de outra forma, aqui está o seu próximo passo. Pegue os documentos do seu plano hoje à noite, confira as taxas de administração de uma vez por todas e depois inscreva-se no Andy Explains Money. No próximo vídeo, vamos analisar Roth versus tradicional e por que a resposta padrão que a maioria das pessoas recebe está errada. Mais o simples teste de 2 perguntas para descobrir qual combina com você. Inscreva